Graça e paz, amém? Graças a Deus. Glória a Deus por essa noite. Nós estamos aqui na sua casa, pela bondade do Senhor para com a nossa vida, não é? O Senhor tem sido bom, o Senhor é maravilhoso, as suas misericórdias, elas nos acompanham a cada dia, amém? Abra sua Bíblia aí, vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler até o versículo 10, e que o Senhor nos abençoe, como o pastor orou, que fale aos nossos corações, que traga a sua palavra aos nossos corações, que possamos sair daqui com a porção do Senhor para a nossa vida hoje, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é o Senhor da história. Foi Ele que escreveu essa história, foi Ele quem direcionou seu filho, seu servo, para escrever todo esse relato aqui, toda a palavra de Deus. Tem uma direção, tem um Senhor, tem um dono, sabe, tem um Criador. Deus direcionou todas as coisas. Portanto, que o Senhor, Ele nos visite nessa noite, que Ele possa revelar um pouco da sua palavra para nós dessa noite, amém? Então vamos lá. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e eu vi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em me ver ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Vamos orar? Deus, amado Pai, soberano Senhor, estamos aqui, Senhor, nessa noite, na Tua casa. Viemos aqui, Senhor, louvar o Teu nome, Te exaltar, glorificar o Teu nome, Senhor, porque entendemos que Tu és santo, que Tu és perfeito e digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória e adoração. Mas estamos aqui também, Senhor, para ouvir da Tua parte uma palavra, Senhor, que seja um alento para a nossa alma, que seja conforto aos nossos corações, que possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra, que Tu venhas sobre nós, Senhor, sobre o Teu povo nessa noite. Tenha misericórdia de nós que estamos aqui com o coração sedentos para ouvir uma palavra de Ti. Nos abençoe, Senhor, como Teu povo, como Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos pensar sobre a glória e as visões e o sofrimento nas visões, né? Essa história aqui, esse relato maravilhoso, extraordinário de experiência de vida na vida do apóstolo Paulo. A maior frente de batalha na vida de Paulo era o Evangelho. Paulo vivia para isso, Paulo vivia para pregar o Evangelho, Paulo vivia para falar do amor do Senhor. E ele tinha consciência disso, do seu chamado, né? Para Paulo, ser humilde era uma luta constante. Paulo se orgulhava de ser judeu.
Paulo era judeu, Paulo era um fariseu, Paulo era Alguns extremamente estudiosos, eles conhecedor da dizem lei. que o Então, livro Paulo, de ele se Jó orgulhava disso, né? Nós podemos ver isso aqui, é tipo, aqui no capítulo foque, me 11, asfixie, mas em está Atos seguro. também. Assim, a vida fez tudo isso comigo. Capítulo 12 aqui, Queridos né, irmãos, nessa leitura que nós fizemos, abram suas e Bíblias. outros textos ainda mostram isso aí. Então Na Paulo segunda carta de era Paulo aos natural de Coríntios, Tarso, ele se orgulhava por isso, porque Tarso na no época era uma capítulo cidade 11, muito grande, uma cidade era uma chegamos referência, então ele era judeu, na metade ele era agora da do cidade capítulo de 11. Tarso, Deus não está ele era um presa. fariseu convicto, não era muito Veja que conhecedor, era um rapaz jovem ainda, ele tinha muito ainda a crescer no judaísmo como um fariseu, né? E ele se orgulha também de ser um apóstolo. Meu irmão, desperta. Para a glória de Cristo. Essa é a mentalidade. A gente deu uma de sabida, não. É fundamento. Outro fator que eu trabalho aqui no livro. De novo, onde Então já os capítulos havia são sido pequenos. fundada, e não Serve para com uma outro função. fundamento. Seus pastores da igreja, Mas com ele toda se sorte de orgulhava bênçãos de tudo espirituais. isso. Então, Amém. para Paulo, isso que ele viu, Una que para ele relatou cultuar. aqui, É uma não foi algo fácil para ele sustentar, não é? Não foi algo fácil. Então Paulo, ele relata aqui para nós, ele relata nessa leitura que nós fizemos aqui, a minha leitura aqui é a NVI, mas o contexto, talvez a NVI fique mais fácil para você entender algumas coisas, mas eu não sei que tradução você tem, mas o contexto, o sentido da palavra é o mesmo. No entanto, esse orgulho de Paulo, ela é contrabalanceado, era um orgulho, mas aí ele foi impactado por verdadeiras atitudes de humildade. Então, como nós vimos semana passada, Paulo falando que o orgulho dele não era no que ele era, mas no que ele passava. Passou açoites, prisões, fomes, naufrágio. Então, o orgulho de Paulo era por ter vivido isso e ter permanecido fiel ao Senhor. Então, Paulo, era um contraponto isso aqui, o que Paulo estava relatando aqui, para o que realmente ele sentia. Paulo foi transformado pelo Senhor. Paulo teve um encontro com o Senhor e o Senhor transformou a vida de Paulo. E Paulo entendeu absolutamente e totalmente, ele compreendeu isso. Então, por isso que ele se iguala aqui, aqui na primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, que ele fala que ele era um colaborador também. Ele mostra sua vergonha também de ter perseguido o Evangelho, de ter perseguido aqueles que adoravam o Senhor, que ele agora defende, que ele agora fala, que ele agora exalta. Então ele se orgulha disso. Ele se coloca também como o último dos apóstolos. Veja que contrassenso é isso, né? Que contraponto esse de Paulo. Por um lado, Paulo tinha orgulho de ser judeu, de ter sido um apóstolo, assim, de ter sido beneficiado mais do que os outros foram, porque os outros viveram com Cristo, mas ele foi favorecido por ter sido um apóstolo que veio depois dos outros e teve visões e teve um chamado diferenciado dos demais. Mas veja que contraponto é o Paulo. Ele lutava para que isso não se exaltasse na sua vida, não sobressaísse na sua vida. Então é uma luta constante na vida de Paulo. Então ele mostra a sua vergonha de ter perseguido os irmãos. E ele se coloca necessitado de orações. Veja que contraponto na vida de Paulo. Por um lado, ele tem orgulho do que ele era, mas em consequência disso, ele tem orgulho porque era servo do Senhor, porque tinha sido chamado pelo Senhor, porque tinha passado açoite, sofrimento, fome. E um relato que ele faz aqui no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 23, 24, ele começa relatando isso. Então o orgulho de Paulo era por isso. Não simplesmente porque ele era um apóstolo, ele era como um filho, ele era como se tivesse sido nascido fora de tempo, como ele mesmo relata. Então é um contraponto muito grande na vida de Paulo. O que ele mostra em um determinado ponto e o que ele vive em outro. Não está saindo fora da sua realidade, mas é um contraponto bem interessante e a gente precisa pensar nisso. Então, 3 efeitos práticos na vida de Paulo aconteceram com essas visões celestiais. A primeira dela foi a visão do paraíso não acrescentava valor ao ministério a outros. A visão de Paulo ao paraíso não acrescentava ao seu ministério nada aos demais. Era uma coisa pessoal.
não acrescentava a outros. A outra coisa que essas visões lhe proporcionaram é que, ao invés de proporcionar mais glória a Paulo, ao invés de Paulo ser mais apóstolos, ao invés dele ser melhor do que os outros, ser superior aos outros, ele havia trazido um espinho na carne, um espinho doloroso. Então essa visão celestial de Paulo, ao invés de ter promovido mais Paulo, trouxe mais dor para ele, porque desde o dia que ele teve essas visões, lhe foi colocado um espinho, lhe foi colocado, como ele mesmo diz, um mensageiro de Satanás para o atormentar. Então ele teve essas visões, teve essas revelações todas, mas em consequência ele teve também um espinho doloroso. E Paulo não se gloriava diretamente dessa experiência. Paulo viveu tudo isso, mas Paulo não aplicava isso como um currículo à sua vida por onde ele andava. Então Paulo, ele recebeu isso, ele foi beneficiado com isso, mas ficava para ele, era como se ele tivesse recebido isso e essa visão tivesse sido um fortalecimento para a sua vida, para a sua fé. Ele não chegava nos lugares e dizia: eu fui ao terceiro céu, eu vi o Senhor, para que isso lhe desse crédito, para que isso lhe colocasse num lugar de destaque em relação às outras pessoas. Pelo contrário, Paulo chegava humildemente, como sempre foi, e como a gente tem aprendido aqui. Portanto, Paulo não usava essa experiência que ele teve como benefício próprio. Em toda a carta aos Coríntios, nós vamos ver esses ensinos de Paulo sendo humilde, nos instruindo a ser humilde. Nós te louvamos, Senhor, porque nos instruindo a Tu és caminhar, bom. a viver o Evangelho, a viver a palavra do Senhor. E eu fico pensando que essa igreja de Corinto, se ela tivesse sido uma igreja que tivesse absorvido mais ou rapidamente aquilo que Paulo aplicou a ela, porque uma grande parte da vida de Paulo na igreja de Corinto foi se defendendo, dizendo que ele era. Por isso que aqui ele chega até a relatar isso aqui, contra a sua vontade, ele chega a relatar isso aqui, porque é necessário que ele faça isso. Então, imagine se essa igreja lá de Corinto, ela tivesse absorvido a mensagem desde o princípio e tivesse vivenciado essa mensagem. Imagina o quanto essa igreja teria sido abençoada. Imagina o quanto esse povo teria crescido. Imagine quanto nós hoje estaríamos sendo mais abençoados com a palavra, porque muito mais coisas ele teria para apresentar às pessoas lá. E certamente teria sido colocado aqui para nós também. Então veja, Paulo passou uma grande parte do seu tempo se defendendo e não instruindo as pessoas. É como Paulo diz em outro texto, em outra carta, que eu não lembro a quem, mas ele diz, mas de novo, acho que é aos Gálatas, ele diz, mas de novo, vocês são necessitados de tomar leite de novo, quando vocês já ainda estão tomando leite, mas não era para tomar leite. Quer dizer, enquanto a pessoa que deveria estar comendo feijão, farinha, arroz, ainda está tomando comida líquida ainda, quanto tempo essa pessoa perdeu de andar? Imagine, então isso nos chama a atenção também, irmãos, porque muitas vezes nós estamos rodeando na mesma coisa. Muitas vezes a gente não consegue andar, nós não conseguimos andar. Muitas vezes nós não conseguimos crescer, aí um ano, aí mais outro ano, e a gente ainda está pensando a mesma coisa que pensava 3, 4 anos atrás. Não é que a história, não é que a palavra mude, mas a nossa forma de ver a palavra tem que ser diferente, tem que ser mais abrangente. Sabe, a gente não pode estar tomando leite o tempo inteiro, a gente tem que passar para outro alimento mais sólido. E como é que passa para outro alimento mais sólido se o organismo não aguenta o alimento mais sólido? Então tem que tomar leite. Mas aí a gente não precisa estar tomando leite o tempo inteiro. Amém? Você está entendendo? A gente precisa crescer. Por isso que é necessário estar na casa do Senhor. Por isso que é necessário estar na casa do Senhor. Dentro do vaso de... Alguém botou, eu estou afastado da igreja, mas sou crente. Eu vi isso ontem, hoje, por aí, algum canto. E alguém botou, como é que um soldado, ele é soldado se não está no quartel? Eu achei interessante, né? Eu sou crente, eu sou crente, mas o lugar de aprender é na casa do Senhor, é porque aqui tem pão, aqui na outra casa ou em outra igreja, que seja uma igreja séria, tem pão para dar.
Então a gente não está tomando mais leite, não está ali ouvindo mais coisa de internet, porque um disse, porque outro disse, e a gente está perdendo tempo com isso. A gente está aprendendo a palavra, a gente está lendo. Não é? A gente não pode começar o ano lendo Gênesis e terminar o ano lá em Deuteronômio. Não pode. Se começou em Gênesis, quando terminar o ano, se não está lá no final do Novo Testamento, mas está pelo menos lá na segunda, terceira, já o terceiro evangelho já. Então a gente não pode viver assim, você está entendendo, irmão? A gente precisa crescer. Então Paulo fala aqui no capítulo 12, no versículo 1, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. De onde procedem as visões de Paulo e as revelações de Paulo? Procede do Senhor, procede do céu. E Paulo teve várias outras, veja. Paulo teve a primeira lá em Damasco, a caminho de Damasco, quando ele foi chocado ali, né? Recebeu aquele impacto. Teve aquela primeira lá, que ali transformou a sua vida. Em Troade, lá quando ele estava lá em Troade, e numa visão, um varão macedônio roga a ele que ele desça para lá, que eles estão precisando. E aí ele vai lá. Teve lá em Corinto mesmo, a igreja de Corinto, Atos 18, 19. Quando o Senhor diz a ele, não te cales, porque tenho muitos aqui. O Senhor Jesus Cristo é quem falou para ele. Em Jerusalém, capítulo 22 de Atos 17 e 18, Cristo apareceu a ele e disse, sai dessa cidade, porque não irão aceitar o testemunho a meu respeito, o teu testemunho a meu respeito. Capítulo 15 de Atos, o grande concílio, lá a segunda carta a carta aos Gálatas, a carta aos Gálatas, quando ele fala isso, ele fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prega entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então Paulo teve outras revelações, a caminho de Roma, lá quando ele sofreu o naufrágio. Então, tantas outras coisas que Paulo poderia ter falado, mas ele escolhe exatamente essa para tratar. Paulo sabia, ele tinha certeza absoluta que o centro do evangelho, que o centro da vida dele, que o objetivo da vida dele era Jesus Cristo. Ele tinha um enorme cuidado para não criar um grupo que o seguisse. Tinha um enorme cuidado. Por isso que ele sustentou essa revelação. Essa é o ápice, né? Imagina se alguém hoje tivesse uma revelação assim, né? Mas a gente, de vez em quando, escuta por aí, alguém que foi no céu. Tem um livro, não sei se você já viu, que fala que uma mulher foi no inferno 5, 7 vezes. Já viu esse livro? Já ouviu falar desse livro? Então a mulher já foi relatando que já foi no inferno 5, 7 vezes. Qual o objetivo disso? Imagina se ela tivesse tido uma revelação dessa, hein? Quantas pessoas não tinham arrebatado? E Cristo estava só de lado para ela, né? Então Paulo não se perdia com isso. É interessante que Paulo não se perdia com isso. Sabe, é interessante para a nossa vida, irmãos, é que a gente não se perca por achar que somos alguma coisa. Tudo o que nós somos, tudo que você é, tudo que eu sou, é porque Deus nos deu. Não temos nada de nós mesmos, nada, absolutamente nada. Paulo estava indo para Damasco, não era para visitar uma igreja lá não era para abençoar uma igreja lá não. Paulo ia para Damasco para prender os que estavam lá buscando Jesus. Jesus encontra, derruba do cavalo, dá uma visão a ele, cega ele, leva ele para Damasco lá e vai lá procurar um que tu ia prendê-lo. E ele vai orar por tu e tu vai ficar bom. Por isso que Paulo entendeu que tudo o que ele tinha não era dele, não era mérito próprio, mas foi Deus que deu para ele. Então que a gente não se confunda, meu amado, na nossa caminhada, achando que nós somos, porque quem nos dá é o Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos conduziu até aqui. Você vê esses dias aí atrás, vimos essa pandemia tão grande, pessoas com bilhões nos melhores hospitais do mundo morreram. Pessoas pobres indo lá para o hospital, lá na restauração, lá não sei aonde, já morrendo em Limoeiro. Tem umas histórias que eu conheço de pessoas, os velhinhos lá com quase 80 anos, foi para Limoeiro, de Limoeiro mandaram para Paudalho, e lá já morrendo, morre, mas não morre, e transfere não sei o quê, está aqui, vivendo. Pessoas cheias de grana morreram. Então, Deus tem o controle da nossa vida.
Deus tem um controle. A história não está perdida no tempo. A história não se foi. É o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E nós precisamos entender isso. Veja, ele relata aqui que foi uma visão que aconteceu há 14 anos atrás. Isso aconteceu. Então, mais ou menos aconteceu no ano 42, no ano 44, com 14 anos, 56. Paulo já estava bem encaminhado aí na vida. Né? Quando Paulo estava em Tarso, Antioquia, antes da sua primeira visão, aconteceu isso aí. E a carta aos Gálatas diz que ele passou 14 anos, depois é que subiu a Jerusalém. Então, foi lá no deserto em que o Senhor tratou com Paulo. A igreja lá de Corinto foi fundada por Paulo. Os discípulos lá foram organizados por Paulo. A liderança da igreja foi organizada por Paulo. A estrutura toda da igreja foi organizada por Paulo. Mas Paulo, meu irmão, minha irmã, Paulo se gloriava em servir ao Senhor. Aqui é uma possibilidade que Paulo, ele diz, olha, aqui ele não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo, ele não sabe. Mas há uma possibilidade dele ter ido no corpo. Ele não sabe, mas há uma possibilidade dele ter ido no corpo. Encontrar-se com o Senhor. Sabe? O Senhor que fez essa revelação a Paulo, talvez nenhum de nós, nenhum dessa geração que aqui está, talvez nenhum de nós vejamos nenhuma revelação do Senhor. Mas talvez algum de nós tenhamos alguma revelação do Senhor. Porque o Senhor é o mesmo. O Senhor mesmo da história. Sabe? O Senhor mesmo. Interessante que Paulo fala que foi arrebatado ao paraíso e viu coisas que o Senhor não permitiu que ele falasse. Imagine se o Senhor tivesse permitido que Paulo falasse o que ele viu. Ele diz aqui que não tem coisas que não é permitido ao homem falar. Sabe? João também foi arrebatado ao céu. Sabe o que isso nos traz? Que vale a pena servir ao Senhor. Nessa estrada cheia de dificuldades, cheia de problemas, há um céu, há um paraíso esperando por nós. A palavra de Deus, ela se cumpre. Você lembra do ladrão da cruz, lá, praticamente nos últimos instantes da sua vida. O Senhor disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Imagine se Paulo relata, se o Senhor permite que Paulo relate o que há lá no céu, o que está no paraíso esperando por nós. Imagine, mas de uma coisa é certa, há um paraíso esperando pelos seus filhos. Que nós vamos passar, estamos passando por tantas dificuldades, por tantas lutas, mas há um paraíso esperando por nós. O final da nossa vida é no céu, no melhor lugar que pode existir, no céu junto ao Senhor. E o Senhor nos diz que nós o veremos como Ele é. Aqui Paulo viu, João também viu, mas nós teremos o privilégio de ver o Senhor como Ele é. Está diante do Senhor. O Senhor fala lá na epístola lá de João, diz que ainda nós cearemos com Ele. Ainda nós estaremos juntos, perdemos aquela ceia, mas o Senhor tem algo muito especial para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Paulo entendia totalmente, meu irmão, que aquelas visões que ele havia tido, havia sido o Senhor que o tinha dado. Foi arrebatado ao céu, viu coisas indizíveis, coisas que não é possível, que não deveria ser contado aos homens, segredos que estão guardados no céu, mas um dia nós estaremos diante desse segredo, desvendado na nossa frente, nos nossos olhos, e estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Então,
persista, meu irmão, persista, continue na estrada, continue no caminho, continue no caminho. Paulo relata que foi arrebatado ao terceiro céu, né? Teve uma visão, pode ter ido mesmo em corpo, né? Fala do terceiro céu. Primeiro céu, né? Os comentaristas falam e todos falam a mesma coisa, que o primeiro céu é esse que nós vemos, dos pássaros, tal, das nuvens. O segundo céu, lá das estrelas, o sol. O terceiro céu é onde habita o Senhor. O terceiro céu é espiritual. Os outros são visíveis, os dois são visíveis, mas o terceiro é espiritual. Só participa, só entra no paraíso quem crê. Espiritual, pela fé, é pela fé, mas está prometido, está guardado. O Senhor disse lá em João 14,6, eu vou preparar lugar, e quando nós formos para lá, já está reservado o nosso lugar, aleluia. Por isso que vale a pena servir ao Senhor, diante das lutas, das dificuldades, diante de todas as coisas, vale a pena servir ao Senhor. O Senhor tem o controle, Ele é o dono da vida, o sopro da vida é dele, está com Ele, aleluia. E aí Paulo fala, conheço um homem, versículo 2 em diante, que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Veja, Deus não foi algo tão especial, tão grande, que Deus não permitiu que ele soubesse de que forma ele havia estado lá. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Veja, Paulo é tão humilde, Paulo entendeu tanto, que tudo que ele tinha, que tudo que ele tinha visto, não tinha sido obra dele, tinha sido graça do céu para a vida dele, que ele não fala nem na primeira pessoa, ele fala na terceira pessoa. Eu vi um homem, eu conheço um homem, não fala nem dele mesmo, para não arrebatar gente para ele, para não tornar assim uma igreja para ele, para não ser o centro das atenções. Ele diz, eu vi um homem, o tempo inteiro, ele não fala dele, mesmo a gente sabendo, né? Não precisa nem pesquisar, precisa só olhar, que a gente está vendo que ele fala dele mesmo. E agora nós vamos ver, para fechar essa primeira parte aqui, o perigo dessas visões. Veja, por que Paulo relata essa experiência? Porque era comum lá na igreja, lá de Corinto, era comum nesses falsos apóstolos, eles terem experiências sobrenaturais. Então, os caras chegavam lá e diziam, eu tive visões, e conta experiências, e conta as coisas, tal. E a igreja, ela absorvia muito isso. Era uma igreja que gostava demais dessas coisas. Então, se orgulhavam disso. E Paulo, com a sua simplicidade, no contraponto da sua vontade, ele revela à igreja o que aconteceu com ele. Será que eu tenho? Veja, por isso que ele diz que ele tinha, vimos na semana passada que ele tinha as credenciais de apóstolo. Será que ele tinha as credenciais? Será que ele era superior aos outros? E a igreja lá de Corinto, nós vimos o tempo inteiro, nós vimos lá que a igreja era uma igreja complicada. A igreja era uma igreja que totalmente bagunçada, a igreja. Você via que na ceia, por isso que tem aquela orientação que o pastor sempre lê aqui da ceia, porque era uma bagunça a ceia. A igreja era bagunçada, mas a igreja gostava dessas coisas. Sabe, e a igreja, se ela tivesse absorvido mais, se ela tivesse entendido mais a palavra do Senhor através da vida de Paulo, essa igreja teria crescido por demais. A segunda parte, a partir do verso 7 ao verso 10. Paulo, com toda essa visão, com todo esse glamour, com toda essa experiência de vida que ele tinha, essa
essa visão que ele teve, ao invés de lhe proporcionar mais glória, ele trouxe um peso, trouxe um espinho. Ele trouxe, e aí ele mesmo fala, né, para impedir, veja o versículo 7, acompanhe comigo. Versículo 6 diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Vamos ficar de pé. Você, visitante, seja muito bem-vindo à casa do... Então, para que O verbo se faz presente e o verbo é o presente. marca em Paulo. Vai se gabar. E se for obrigado, como ele fez, ele se gaba nas suas fraquezas, como nós limos aqui no finalzinho do capítulo 11. Que é que você tem que se gabar? Não me engabo, eu me glorio, não nas coisas que eu tenho visto, não que o Senhor mostrou, mas eu me engabo aqui nas minhas fraquezas, porque quando eu estou forte, quando eu acho que estou fraco, aí é que estou forte. E a mesma coisa acontece conosco, quando a gente acha que nós estamos e somos o bambambam, só um ventinho que passa na nossa vida, nós nos estremecemos. O salmista Davi disse que rogava ao Senhor para que ele não afastasse o rosto, não torcesse o rosto dele. Não era que Deus iria sair dele, mas apenas afastar um pouquinho o rosto de Davi. E Davi ficava perturbado. Então, meu irmão, nós estamos de pé, somos filhos de Deus, ouvimos a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus é clara para nós. O que temos foi dádiva do Senhor. Todo o dom perfeito, toda a boa dádiva vem do céu, vem do Pai das luzes, em quem não há variação, em quem não há confusão. Amém? Depois da glória vem a dor. Depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o espinho na carne. O pastor Hernandes diz o seguinte, diz que Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Que contraste tão grande entre as duas experiências. Passou do paraíso à dor, da glória ao sofrimento. Isso nos mostra que o sofrimento faz parte da caminhada. Amém? O Senhor Jesus também orou, não foi? Você lembra que o Senhor orou? O Senhor orou momentos antes do Calvário, o Senhor orou. 3 vezes também orou. Para que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice, aquela situação que ele ia viver. O Senhor, qual foi a resposta do Senhor? O Senhor tirou aquela situação que ele iria viver? Não, ele viveu. Paulo nos diz aqui também, versículo 8, de 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Do mesmo jeito que Deus não tirou de Cristo o que ele iria viver, o que ele iria vivenciar. Deus, Jesus, ele foi o próprio Senhor, ele orou ao Senhor, para que o Senhor tirasse essa dificuldade dele. O espinho, tem um monte de especulação, né? Quer um espinho, tem de tudo, tem de gagueira, tem de cegueira, tem de várias coisas. A Bíblia não diz o que é, diz que é um espinho, diz que é alguma coisa que o incomodava. Depois que ele volta dessas visões, depois que ele volta dessa visão, o Senhor coloca nele alguma coisa que o perturba, alguma coisa que o oriente, alguma coisa que não perde Paulo de vista.
O espinho foi só para não perder Paulo de vista. Porque veja, viu o Senhor, esteve lá com o Senhor, viu as coisas que ainda irão acontecer, por isso que ele diz que olhos não viram, nem desceu ao coração do homem, né? Então ele viu coisas lá. O Senhor, para preservar Paulo, diz assim: para tu não te perder, toda vez que tu vier à tua memória as revelações que eu te fiz, tu vai lembrar também que tem um não, para que você não diga, e para que você saiba que tudo isso que você vive, tudo isso que acontece através da sua vida, não é por você, mas foi eu quem lhe dei. Então, por isso que Paulo diz: eu me gloriarei mais nas minhas fraquezas, não na glória. A glória, o paraíso está certo, mas aqui a gente precisa caminhar. O Senhor marcou Paulo. Por isso que o sofrimento, a luta faz parte da caminhada. Veja, ele escreveu aos Romanos, capítulo 5, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, Deus impediu que Paulo se enchesse de orgulho, por causa das visões que teve. Tem um teólogo chamado Warren Wiersbe, escreveu que a graça de Deus é a provisão dele para tudo que precisamos. A graça de Deus é a provisão dele para tudo que precisamos. A misericórdia, a bondade do Senhor, é a graça, é o favor, é tudo que nós precisamos. A força ciente de que é forte, na verdade, é fraqueza. Mas a fraqueza ciente de que é fraca, na verdade, é força. Aleluia. William Barclay cita a experiência do grande avivalista do século XVIII, chamado John Wesley. Ele pregou 42 mil sermões, viajou a cavalo cerca de 7.000 quilômetros por ano, pregou 3 vezes por dia, e aos 83 anos escreveu em seu diário: nunca me canso, nem pregando, nem viajando, nem escrevendo. Aos 83 anos. Eu acho que ele entendeu o que era graça na vida dele. Eu acho que ele entendeu o que era favor. Sabe que a gente não merecia nada, e o Senhor de graça nos dá a maior riqueza que alguém pode ter. E essa riqueza não está aqui, não é palpável, a gente não pode pegar. Está no céu, está com Ele. A graça é o favor imerecido. É verdade que para crescermos no sofrimento e vê-los em função do amor de Cristo, Paulo sofria por amor a Cristo. Sua razão de viver era glorificar a Cristo. O que importava era agradar a Cristo, servir a Cristo, tornar Cristo conhecido. Então, Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Aleluia. Ele conclui dizendo que quando ele pensava que era fraco, aí que era forte. Ele entendeu que a graça é suficiente para que, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, às dificuldades da vida, a graça de Deus é sobre o seu povo. O Senhor Jesus rogou para que Deus o livrasse daquele processo mais na frente da cruz. O Senhor não rogou.
mas o Senhor estava com ele. Paulo rogou 3 vezes a Jesus para que tirasse dele esse espinho, esse algo, essa coisa que o atormentava. A resposta do Senhor foi: não, vai ficar com você. Mas o Senhor abandonou Paulo? Não, o Senhor permaneceu com Paulo. Portanto, a dor, o sofrimento, a luta, a vida, o dia a dia, a batalha faz parte. O sofrimento faz parte. Mas nós não estamos sós. O Senhor, se Ele não nos livrar do que está prestes a acontecer, mas Ele está conosco, passando, o Senhor não nos abandona. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Então, algumas atitudes nós devemos tomar quando acharmos que estamos sós, que estamos abandonados e que o Senhor não nos olha. Algumas atitudes, olhando para Paulo, olhando para esse exemplo de Paulo. A primeira delas é olhar para Deus. É saber que Deus é e está o tempo todo no mundo e com o seu povo. Primeira atitude, nós não podemos perder de vista a majestade de Deus. Mesmo em meio às lutas, às dores, o sofrimento, nós não podemos perder de vista Deus. Deus, Ele tem que estar à nossa frente, Ele tem que estar no nosso coração. Nós não podemos perder o Senhor. Nós não podemos errar o alvo, nós não podemos nos esquecer do Senhor. Nós não podemos pensar como os outros pensam. Deus, cadê teu Deus? Cadê? Nós devemos saber que Deus está conosco o tempo inteiro. A outra coisa que aconteceu na vida de Paulo era considerar o espinho como uma oportunidade para ficar mais perto de Deus, para ser mais consciente, para ser mais humilde, e não de reclamar a Deus, não de achar que Deus está longe. Cadê tu? Cadê tu, Deus? Cadê tu? Não. As dificuldades, elas servem para nos aproximar mais do Senhor. Não é que o Senhor nos joga em algum lugar e nos deixa. Não. Quando nós precisamos passar por aí, o Senhor continua conosco. Não podemos esquecer de olhar para o Senhor. E a terceira, mesmo que o nosso corpo esteja deficiente e fraco, a graça de Deus nos basta. Porque a graça de Deus é a certeza da vida eterna. Amém? A graça de Deus não é certeza de riqueza, não é certeza de dias melhores, mas a graça de Deus é a absoluta certeza de vida eterna. Está com o Senhor no paraíso. Amém, irmãos? Então não perca a esperança. Não perca a esperança. Não deixe que o dinheiro, não deixe que a fama, não deixe que nada tire você da presença do Senhor. Porque se você vier a ser uma pessoa muito famosa, pessoa muito rica, pessoa poderosa, pessoa em qualquer área da vida, não esqueça que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não esqueça de onde você chegar, por mais alto que você chegue nessa terra, pelo maior cargo, pela maior empresa, pelo melhor e maior negócio que você fizer na vida, a maior segurança de renda, de aposentadoria que você tenha na vida, não esqueça que se você tem, não esqueça de agradecer a Deus, porque é o Senhor que provê para nós todas as coisas. Amém? E a graça de Deus é essa graça, esse favor imerecido que nos conduz ao céu. Deus então nos abençoe, meus irmãos.